Vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre a engenharia de software, o processo de desenvolvimento, as metodologias ágeis, alguns diagramas UML e depois estarei disponível para tirar dúvidas e ajudar-vos nos vossos projetos. Começo com este slide do processo de desenvolvimento de software para referir então este conjunto, a definição, o conjunto de atividades envolvidas na produção de software. Estas atividades não são quaisquer atividades, têm que ser atividades relacionadas entre si, coerentes e têm que ter uma ordem. Normalmente as atividades, isto é a definição de Somerville, do livro de Engenharia de Software. Então as atividades genéricas podemos falar em especificação de requisitos, em que se define o que o sistema deve fazer, portanto aqui fazemos identificação das funcionalidades, requisitos funcionais e não funcionais ou restrições. Depois o desenvolvimento e a implementação, às vezes usamos um termo ou outro, em que inclui tudo aquilo que, como fazer, ali o que vamos fazer na especificação e aqui está o como fazer, para produzirmos o sistema de software. A validação, que é muito importante, e nos últimos 20 anos a validação e a área de testes de software teve muito maior relevância, por causa da visibilidade dos erros, e portanto aqui chamamos de validação ou verificação e validação, e que tentamos então assegurar a qualidade do software e principalmente assegurar ainda que o que nós desenvolvemos está de acordo com as necessidades do utilizador ou do cliente. E depois a evolução, depois do sistema estar a funcionar, a operação e manutenção. Referir então que o processo de desenvolvimento de software é um processo iterativo e incremental, porque nós não conseguimos numa única iteração desenvolver o software. Eu trouxe aqui algumas figuras só para vocês perceberem, já sabem, mas é só relembrar, porque é que é iterativo e incremental. Iterativo porque entramos num ciclo, são as várias iterações, que no desenvolvimento ágil são os vários sprints que entram aqui nestas iterações. Iteração é um ciclo que está aqui representado. Tem uma parte inicial e temos aqui quando saímos. Esta parte do ciclo repete-se várias vezes. Se estivermos a falar então nas metodologias ágeis, estamos a falar nos sprints. E porquê é que é incremental? Porque vamos passando de uma etapa para outra, fazemos um planeamento inicial, especificação de requisitos, aqui análise e concepção ou arquitetura da aplicação, o desenvolvimento em si, na implementação, e depois vem a parte de testes, verificar e validar, e andamos neste ciclo até que nós saímos e, portanto, este é um exemplo de porquê do iterativo e incremental. Há muitas outras figurazinhas, mas eu destaquei isto tudo para dizer que temos um início, as etapas numeradas, um conjunto de etapas que nós vamos desenvolver iterativamente e incremental, porque vamos passando de uma para a outra. Por exemplo, destaquei aqui 2 exemplos de empresas, porque o que fazemos, e que vocês vão ver, quem está em estágio, quem vai estar em estágio, o que acontece frequentemente é que as empresas adaptam o processo de desenvolvimento às necessidades. Estas são as etapas do desenvolvimento de software da Softvision e mostra claramente como é que eles desenvolvem e como é que é este ciclo iterativo e incremental, que nós também chamamos muitas vezes ciclo de vida de desenvolvimento de software. Aqui começa então com as necessidades do cliente, com a especificação de requisitos logo de seguida. Portanto, se nós estamos a especificar requisitos, já ouvimos as necessidades e percebemos o que é que o utilizador quer, já tivemos reuniões e, portanto, esta é a parte de especificação de requisitos. Fazemos também desenvolvimento, validação junto do cliente, mesmo antes de ter código a funcionar e executáveis, fazemos validações, temos ferramentas para isso. Uma das ferramentas muito usadas são as User Stories, ou histórias do utilizador. Mostramos aos utilizadores e perguntamos: é isto que queres? Ao desenvolvimento e testes, aqui a entrega final e homologação, onde está, e
depois de estar em funcionamento, é utilização e suporte. Mas, nomeadamente, estas atividades aqui vão entrar no ciclo antes de sairmos e, portanto, é iterativo e incremental. Deixo só o detalhe de cada uma das atividades deste processo de desenvolvimento de software, iterativo e incremental. E podem ver aqui, eles usam implantação, mas na verdade usa-se mais instalação. E aqui é a evolução. Destaco ainda aqui o levantamento de requisitos, porque é uma das etapas que vocês provavelmente estão agora a desenvolver. E é um primeiro passo em que nós temos que fazer então o levantamento de requisitos, ou a análise de requisitos, ou a especificação, o que quiserem. E é preciso entendermos as necessidades dos utilizadores e, sobretudo, o que se destaca com muita frequência e que é importante vocês perceberem, as funcionalidades que vocês forem desenvolver têm que ter valor para os utilizadores, tem que ser algo que lhe acrescente valor, não é qualquer funcionalidade. Portanto, sempre que estão a fazer levantamento de requisitos, pensem que as funcionalidades que identificarem nesta parte terão que ser úteis, têm que ter valor para os utilizadores finais. Aqui destaco, neste slide, destaco as atividades de criatividade, aqui o brainstorming e as técnicas de criatividade, que também são muito usadas no início do processo de desenvolvimento de software. E como podem ver aqui, estão representados pelo brainstorming. Este também é um processo de desenvolvimento de software de uma empresa, CriarNet, de uma empresa que disponibiliza, tem aqui a fonte. Portanto, aqui eles chamam-lhe ciclo de desenvolvimento de software e as etapas, ok? Etapa 1, começam aqui com estas reuniões de brainstorming, planeamento e análise de requisitos, arquitetura, o design da arquitetura, desenvolvimento e implementação, testes e depois, quando se entrega e está em funcionamento, temos a manutenção. Isto é só no depois de entregar. Portanto, o 1, 2, 3, 4 e 5 são as etapas que entram na iteração para o processo de desenvolvimento. Como no caso anterior, também vos deixo aqui a descrição que fazem para cada uma destas etapas. Não sei se têm alguma pergunta, se algum dos alunos que está a estagiar já viu o processo desenvolvido na empresa? Como é que a empresa, qual é a metodologia que usa na empresa, qual é o processo? Se já viram alguma figura que represente o processo de desenvolvimento? Alguém tem quer dar esse feedback? Ok, então vamos continuar. Também se não tem, já agora para procurar saber, que às vezes começam sim, a... Sim, porque às vezes é também, no caso da empresa, é implícito, isto é, consideram, ok, usamos o desenvolvimento ágil, já conhecem, ou usamos o modelo em V, ou o modelo, ou o XP, e consideram que os alunos já conheçam, pode ser esse o caso ou não, mas se não sabem, procurem também perceber qual é o processo de desenvolvimento e como é que vocês se vão integrar numa equipa que tem um conjunto de atividades por detrás. Destaco aqui também o modelo em V, também é muito usado no desenvolvimento de software, aqui integra o processo de desenvolvimento com os testes de software. Portanto, este conceito veio dizer que se devem especificar, desenhar, executar e controlar os testes da mesma forma que se faz o desenvolvimento de código. Portanto, este é um modelozinho que se considera o modelo em V e faz o paralelo aqui entre as entregas de desenvolvimento de software e as entregas do processo de testes. Reparem, aqui nós estamos nesta parte, análise de requisitos, análise e arquitetura da aplicação e até o desenvolvimento, nós estamos a desenhar testes, a conceber os testes que depois vamos executar a partir do momento que temos aqui os executáveis prontos. Por isso aqui entra a execução dos testes.
está aqui referido o planeamento, porque os testes também têm que ser planeados. Quem vai fazer os testes é uma equipa interna ou externa. Normalmente até usam muito ser uma equipa externa a fazer os testes, porque é mais fácil identificar erros por uma equipa externa do que uma interna, mas é preciso fazer o planeamento de quem faz o quê e em que datas. Portanto, também nos testes aqui está essa preocupação referida. E depois tinha esta figurazinha para vocês perceberem melhor a diferença entre verificação e validação, e aqui acho que ficou claro, estas setinhas estamos a verificar. A vermelho estamos a verificar e a azul é validar. Então, as verificações que vocês têm que fazer para que o código corresponda àquilo que foi definido, fazem logo, a partir do momento que têm o código, vocês estão sempre a testar. Programar e testar é aquilo que vocês já sabem fazer com mestria, diria eu. E, portanto, ao longo do processo, nós que temos que testar. Por exemplo, aqui temos que testar, temos que fazer a integração, temos que testar o sistema, e a validação que está aqui já envolve o utilizador final e o cliente. Portanto, quando é que nós fazemos validação? Quando sempre que estamos a trabalhar e a validar com o cliente se aquilo que nós desenvolvemos corresponde ao que eles pretendiam. Também chamamos aqui os testes de aceitação. Ok? Então, quando vocês no vosso relatório têm que fazer verificação e validação, era só para vos lembrar que verificar e validar tem esta diferença, a validação envolve utilizadores finais a usarem a vossa aplicação. Ficou claro? Professor José Fonseca, não sei se... Porque esta é uma das dúvidas que às vezes acontece. Sim, sim, e muitas vezes o capítulo que a gente gostaria de ver nos relatórios antes da conclusão é mesmo o capítulo de verificação e validação, onde os alunos abordam este tema. E muitas vezes aquilo que falta muitas vezes até é a validação, não é? O ter algum utilizador a experimentar aquilo que fizeram. E naturalmente que tendo feito isso, dá uma maior segurança ao júri de que aquilo que foi desenvolvido realmente está de acordo com o que era necessário. Exatamente, por isso é que eu destaquei aqui a validação, e este vem do modelo em V e é importante, mesmo que não usem este processo de desenvolvimento, há de ser algo semelhante, porque a verificação e validação é sempre realizada. Bom, então irei passar para as metodologias ágeis, porquê? Porque são as metodologias ágeis que na atualidade mais se utilizam nas empresas. E existem imensas metodologias, o que é que se destaca em grande é o Scrum, e das primeiras que foi usada foi aqui o XP, o Extreme Programming, e as que vou destacar é o Scrum. Vocês também já se lembram de eu falar nisto, mas só destacar que as metodologias ágeis tiveram muito mais visibilidade depois de 2001, com este Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software. Estes senhores que estão aqui relatados tinham já metodologias ágeis, por exemplo, o Kent Beck do Extreme Programming, reuniram-se, até foi na neve, e chegaram a um consenso e criaram este Manifesto Ágil que assinaram e disponibilizaram para toda a comunidade. E porque é que eles fizeram o Manifesto Ágil? Ok, dar mais agilidade ao desenvolvimento de software, principalmente na documentação. Sei lá, os métodos de desenvolvimento pesados, era o RUP, o The Rational Unified Process, era considerado um processo pesado, então os ágeis era agilizar todo o processo em termos de documentação e ter um processo mais agilizado. Nem todos os projetos comportam
processos ágeis de desenvolvimento de software. É uma nota que têm que ter em conta. Há algumas empresas, alguns projetos que exigem outros modelos de processo. Mas para projetos de pequena e média dimensão está provado que o desenvolvimento ágil funciona. Porquê o desenvolvimento ágil? Principalmente para responder à mudança e incluir no software as alterações que o cliente está sempre a pedir. Uma das coisas que vocês vão ver na prática e na vossa experiência como profissionais, vão ver que as alterações que o cliente pede são imensas. Portanto, era uma forma de responder à mudança, criando o quê? Ciclos pequenos de desenvolvimento, para que na próxima semana ou daqui por 2 semanas, nesses ciclos de desenvolvimento, eu pudesse incorporar as mudanças que o cliente precisa. Outro dos aspectos importantes era a colaboração sempre do cliente e tê-lo presente, às vezes até diariamente em pequenas reuniões. Eu destaco aqui, eles têm os 12 princípios que estão públicos, mas destaco aqui a grande prioridade que é dada desde o início do processo de desenvolvimento de software, é satisfazer o cliente através da entrega rápida e contínua de software com valor, ok? Todas as funcionalidades que nós desenvolvemos no sprint, que é como lhe chamamos a estas iterações dentro da metodologia ágil, o que nós desenvolvemos então nesse sprint, essas funcionalidades, têm que ter valor para o cliente final ou para o utilizador final. Estas são todas os 12 princípios que estão no manifesto e que vocês também devem conhecer. Às vezes é importante também terem essa noção do que é o desenvolvimento ágil, o manifesto. E este é um gráficozinho que se alterou foi ligeiramente, dentro das metodologias ágeis. Então este aqui o Scrum, que vamos ver, é que mais se utiliza, e há aqui também o Scrum e o XP, o Extreme Programming, e depois por aí fora outras metodologias que estão aqui neste gráficozinho. Volto a referir que, mesmo usando a metodologia Scrum, muitas empresas adaptam essa metodologia Scrum às necessidades e aos projetos. Pode não ser exatamente o Scrum que está definido e que até se fazem muitas certificações. Quem quiser fazer a certificação pode fazê-la. O XP foi na década de 90, foi uma das metodologias ágeis a aparecer, e destaquei aqui por isso. Portanto, o Extreme Programming foi das primeiras metodologias a aparecer como desenvolvimento ágil. Então, passando para o Scrum, que tem aqui o linkzinho para saber mais e que devem aprender mais e ficar a conhecer. As figuras que estão aqui, que eu passo a explicar, do Scrum, inicia-se aqui com uma listazinha de funcionalidades. Estão aqui tudo o que nós precisamos de desenvolver ou corrigir, pode ser aqui esta lista que está aqui, é tudo o que nós temos que desenvolver na próxima semana ou daqui por um mês, o que quiserem, mas vamos ter uma lista de novos desenvolvimentos ou melhorias existentes relativamente a outras funcionalidades já existentes e que se chama o Product Backlog. Então, esta é uma lista, se quiserem, de requisitos funcionais e não funcionais ou de funcionalidades que nós vamos ter que desenvolver. E é por onde começa, então, este processo, a identificação desta lista com uma sequência. Temos aqui, então, que lhe dar o que é prioritário desenvolver. Por isso é que está aqui 1, 2, 3, 4. Então, é a lista de funcionalidades com
as respectivas prioridades. Tendo em conta estas prioridades, vai-se selecionar dentro das funcionalidades aquilo que nós vamos desenvolver de imediato. Portanto, fazemos aqui um planeamento, fazemos uma reuniãozinha, fazemos a equipa com este Product Owner, que é tipo o proprietário desta lista, que se faz uma reunião com o que é que vamos desenvolver, o que é que vai entrar no primeiro desenvolvimento, primeiro sprint, se quiserem. Então entra aqui as tarefas que extraímos do Product Backlog para esta Sprint Backlog. O que é que eu vou desenvolver? E isto aqui é o processo de desenvolvimento. Entro com os requisitos e faço o desenvolvimento, e este desenvolvimento as empresas trabalham, pode ser uma semana, 2, 3, normalmente de 1 a 4 semanas, estes sprints. E trabalham em equipa no desenvolvimento e há um orientador, se quiserem, o Sprint Master é a pessoa, é o líder da equipa e fazem reuniões diárias, aqui estão aqui representados, fazem reuniões diárias para perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, ou principalmente o que é que foi desenvolvido, ontem, o que é que fizeste ontem, o que é que vais fazer hoje, o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr bem, e fazem estas reuniões diárias para tentar detectar se há problemas, se tem que agir, se tem que motivar, se tem que orientar, apoiar, por aí fora. E estas reuniões também são muito importantes para transferência de conhecimento. Sei lá, ontem tive este problema, como é que tu resolveste? E alguém, numa breve reunião, que dizem que deve ser no máximo 10 minutos, pode transferir conhecimento para um colega e ajudar a resolver. Portanto, estamos aqui a falar no sprint, que pode ser de 1 semana ou até 4 semanas, dependendo das equipas, dos projetos, e diariamente fazem uma reunião. O que é que estamos a fazer, a desenvolver neste sprint? Estas tarefas da lista que tiramos daqui, do que é possível e que nós aceitamos que vamos desenvolver durante o sprint. No fim, temos que fazer aqui este sprint review, e é o que eu desenvolvi, aquelas funcionalidades que desenvolvi, são verificadas e validadas, e aqui fazem-se validações já, pelo menos com o representante do cliente ou o Product Owner, para então verificar se aquilo que eu desenvolvi corresponde àquilo que era mesmo necessário. Porque se houver alguma coisa que não correu bem ou que não estava pronto, vai ter que entrar novamente na lista e poderá entrar no próximo sprint. Eu aqui destacava uma informação de um ex-aluno nosso que esteve a estagiar, e no fim do estágio, quando o professor lhe perguntou o que é que foi mais importante no estágio, ele respondeu que o mais importante foi nestas reuniõezinhas iniciais, do planeamento e até do que entrar no sprint, ouvir com mais atenção, isto é, se ele durante estas reuniões percebesse exatamente aquilo que o cliente pretendia, quando chegava ao fim já não tinha que fazer alterações nem correções. Portanto, aqui o saber ouvir com atenção aquilo que nos estão a pedir. Quando nós temos menos experiência, ok, nós achamos que tudo o que nós desenvolvemos achamos que está de acordo com o que foi pedido. Mas só depois de termos alguma experiência começamos a ver, afinal eles não queriam bem isto. E então refiro esse aspecto. Para que esta parte final seja perfeita, aqui nós também temos que saber ouvir e perceber exatamente o que é que o nosso cliente, o nosso utilizador final pretende. Aqui no sprint retrospectiva, já a equipa vai analisar se o sprint correu bem, se poderiam funcionar de outra maneira, se a quantidade de tarefas que nós aqui introduzimos foram a mais, se seria o adequado, e portanto faz-se esta retrospectiva de como correu o sprint. E quando termina, entramos novamente no próximo sprint, vamos aqui à lista
das prioridades que estão aqui, fazemos a reunião do planeamento e entram aqui as próximas funcionalidades ou features que entram no próximo sprint. Não sei se querem fazer alguma pergunta. Eu podia só fazer um comentário. Para os alunos que vão fazer projeto ou estágio, seria muito interessante vocês irem documentando o vosso equivalente ao Product Backlog e às iterações que fazem ao tal Sprint Backlog. E se pensarem em ciclos semanais, podem dizer, ok, eu esta semana, na semana de tantos a tantos, fiz o quê? Fiz isto, isto e isto. Pronto, então essas 3 coisas, de certeza que fariam parte do Product Backlog. Porque o que nós vemos muitas vezes é que vocês chegam ao final deste processo, do estágio ou do projeto, e depois não conseguem documentar devidamente aqui o vosso processo de desenvolvimento de software e como é que ele evoluiu ao longo do projeto, o que é que vocês foram fazendo. E esta informação poderá ficar em anexo, se não ficar algumas partes no corpo do texto, mas acho que seria muito importante e só agora do início é que vocês podem começar a levar isto de carreirinha. Isso é muito importante. Irem guardando todos estes sprints, o que é que fizeram semana a semana, e se tiverem essa informação, ótimo, porque se não ficar no corpo principal, no anexo, exatamente. Hoje penso que estive a falar com a empresa onde está o João, não sei se está cá o João, ainda não falei com ele. João Afonso, está cá? Estou aqui, sim. Pois ainda não falei consigo, porque não tive tempo, mas no fim, a estratégia que estava a usar, o seu engenheiro João Gonçalves, era pedir-lhe entregáveis, algo que vai produzindo ao longo do dia ou ao longo da semana, para que possa, com esses entregáveis, com o que lhe pediu e você executou, e muito bem, ter algo para incluir no relatório. Achei muito interessante ele também já ter a preocupação de que vocês têm que fazer um relatório para entregar e defender. Então, portanto, mesmo que nas outras empresas não haja essa preocupação, vocês têm que ir pensando, tenho que ter algo para incluir no relatório, que vocês trabalham muito. Eu já hoje referi isso, até de manhã, que enquanto estão, de facto, a desenvolver o vosso estágio ou o vosso projeto, devem ir recolhendo essas evidências para colocar no relatório. Portanto, acho muito pertinente isto que a professora Clara está a dizer. Vai, de facto, ao encontro daquilo que temos dito. Até porque a gente sente a dificuldade dos alunos em documentar depois de terminado o estágio ou o projeto, que até podem já nem ter acesso àquilo que desenvolveram. Sim, e também é muito importante perguntarem se podem incluir no vosso relatório. Isso também é importante, porque eu já tive um aluno que, quando eu disse, já perguntou na empresa se pode incluir, e ele, não, professora, quando perguntou, disseram-lhe, olha, isto não podes, aquilo podes. Portanto, há situações, quando a vossa empresa onde estão presta serviços para outras, por exemplo, às vezes há pormenores que não deixam que fiquem no relatório de estágio. Sim, Então também é importante perguntarem o que é que pode e não pode ficar no estágio. Sim, ou tem que ser No redatado, relatório. não é? Pode Sim. ter que ser redatado. Pode ter algumas informações que podem ser também de empresas clientes, quando estão a prestar serviço e não querem revelar o que é que estão a fazer, por aí fora. Ok, então outra figurazinha que também mostra a mesma informação, que eu também destaquei aqui, para verem aqui, por exemplo, o Sprint Backlog, é tudo aquilo que eu retirei do Product Backlog e que vai entrar então neste Sprint. Tem aqui uma descrição de cada um dos intervenientes e das atividades. Por exemplo, aqui o Product Owner é então quem determina as funcionalidades que devem ser desenvolvidas ao longo do projeto. E
essas funcionalidades são alocadas no Product Backlog e têm uma prioridade. E quando dividimos essas atividades, entrar nos sprints, portanto, durante esse sprint vamos desenvolver ou, na prática, executar aquelas atividades, aquela lista que saiu do Product Backlog. Então, o Scrum Master é o tal orientador e a principal função é motivar os profissionais e eliminar qualquer barreira que possa impedir ou atrasar o trabalho. Tem um papel muito importante no processo de desenvolvimento de software e era excelente que vocês tivessem na empresa alguém que desempenhasse este papel. A equipa são todos os elementos. Aqui referem que é sempre importante incluir elementos multiprofissionais de várias áreas, portanto aqui especialistas em várias áreas. O Product Backlog é a tal lista de funcionalidades. O Sprint Backlog é as tarefas que foram retiradas do Product Backlog e que vão ser executadas no Sprint. O Sprint Planning é quando estamos a planear o que vamos desenvolver. Algumas empresas têm estratégias, algumas equipas de projeto têm estratégias para definir esta lista de funcionalidades, usam muito o Story Point, que é identificam para cada user story, ou história do utilizador, ou use case, atribuem-lhe uma pontuação e sabem que aquela equipa, durante 2 semanas, trabalha com 70 pontos, por exemplo. E é importante, o que é que fazem muitas vezes no Sprint Planning? Fazem um consenso, dizem, ok, nestas funcionalidades, quantos pontos lhe vamos atribuir? E às vezes, quando não há um consenso, até chegam a fazer a votação. Quando é funcionalidades novas, que não sabem, que são mais complexas, pronto. Mas no Sprint Planning há várias formas de trabalhar e pode ser com essa definição que tem a ver com o tamanho ou o tempo que aquela user story ou aquela funcionalidade vai exigir. A reunião diária tem então como objetivo entender todo o conhecimento adquirido no dia anterior e identificar problemas e definir também o trabalho que se inicia. Diz que são reuniõezinhas pequenas de 10 minutos. O incremento é o produto que nós dizemos, ok, está pronto, está entregue, está pronto para entregar e representa uma parte do produto que esteja já a funcionar e seja capaz de gerar feedback dos nossos utilizadores. E esse feedback é feito aqui no Sprint Review, em que temos lá todos os participantes, a equipa, os stakeholders. Nós aqui na definição de stakeholders inclui todos os intervenientes de clientes, ou representantes de clientes e utilizadores, têm um objetivo em comum, é o sucesso do desenvolvimento daquela aplicação, daquele sistema de software. E nesta reunião, os componentes que já estão realizados, que eu tenho executado, prontos para executar, são o foco principal e permite então assim visualizar e avaliar as possíveis alterações daquele produto. Nesse sprint retrospectivo é onde a equipa de desenvolvimento tem o Scrum Master, todos se reúnem para discutir o que não está a funcionar, identificando possíveis melhorias a ser implementadas no próximo sprint. Portanto, tem a ver com a forma de trabalhar e dentro da equipa. E sempre que acaba um sprint retrospectivo, termina o ciclo e vamos começar na próxima sessão com o Sprint Planning. Não sei se querem fazer perguntas. Senão passávamos para diagramas UML. Sobre esta figurazinha, alguma questão? O que eu vos pedia era para verem se na empresa usam alguma metodologia ágil,
se adaptaram e se têm um processo específico para vocês conhecerem e saberem como vão trabalhar com o resto dos elementos da equipa. Também, se for possível, irem alguns dias presencial, seria ótimo, em vez de estarem sempre em teletrabalho. Então, diagramas UML, vamos ver alguns. Já sabem que a linguagem UML é um standard da OMG e que tem é uma linguagem de modelação gráfica para criar diagramas, basicamente, e essa usa-se para especificar, visualizar e construir e documentar os sistemas de software. Os autores principais têm a ver com estes métodos. O Grady Bush tinha o método Bush, o Jacobson, o Object Oriented Software Engineering e o Object Modeling Technique do Rambaud. Portanto, isto foi foram os principais autores, mas depois passou então a um standard e juntaram as várias filosofias e visões de outros autores. Os diagramas que ainda se usam muito são casos de uso. O que é que são diagramas de casos de uso? Têm então use case ou casos de uso, atores e relacionamentos entre eles. E os use case, dizemos que organizam os requisitos na perspectiva dos utilizadores. Os utilizadores são representados por atores, quem interage com o sistema ou o quê, porque estes autores podem ser utilizadores finais ou podem ser outros sistemas ou dispositivos. E depois relacionamos atores e casos de uso. Na prática, nós perguntamos aos atores para que queres usar o sistema. E assim vamos ter o comportamento, estes diagramazinhos têm como objetivo refletir ou refletem o comportamento que o sistema deve disponibilizar. Nos processos de desenvolvimento orientado a objetos, nomeadamente o pesado RUP, ou RUP da IBM, porque agora passou para a IBM, o iRUP, são utilizados também para conduzir a análise, desenho e testes. Eu nos testes também posso olhar para os casos de uso e fazer o match, ok? Corresponde ao que estava definido, sim ou não? Podem ver aqui alguns exemplos que eu pus. Então, por que é que se usam casos de uso? Normalmente dizem-nos que são focados, ágeis e versáteis. Porque eu posso ter a granularidade nos casos de uso, depende da equipa, posso ter casos de uso com uma granularidade maior ou mais fina e por isso é que são muito versáteis e ágeis. Normalmente nós começamos, ou funciona, uma técnica que funciona bem, é identificar os atores, quem é que interage, quem é que usa a aplicação, utilizadores finais e principalmente utilizadores finais e sistemas que estão ligados à nossa aplicação, e depois de identificarmos esses intervenientes, que se chamam atores, nós perguntamos-lhe para que queres usar a aplicação. A resposta normalmente fica em formato de objetivo, ok? Os objetivos usam-se com o verbo no infinitivo. Aqui perguntávamos ao cliente para que quer usar o sistema, ele dizia consultar artigos ou consultar quantidades de artigos, efetuar encomenda, consultar estado de encomenda, registar encomenda recebida, por aí fora. Portanto, uma estratégia que normalmente funciona é identificar os atores, perguntar-lhes para que queres usar a aplicação, a resposta deles colocarem em verbo no infinitivo e numa frase ou verbo mais objeto ou verbo mais substantivo. Mas normalmente até se utiliza uma frasezinha. E é uma forma de começar a identificar então requisitos ou funcionalidades e perguntando aos diversos intervenientes aquilo que precisam. Esta é a notação para construir os diagramas de casos de uso. Então, os atores podem ser utilizadores ou não, não é? Este é o símbolo de ator. Todos os intervenientes que interagem com o sistema são atores. Aqui são casos de uso.
isto são casos de uso, tudo o que estiver aqui representado em casos de uso é software que vocês têm que desenvolver, isto não é escrever aqui qualquer coisa. Ou quando estão aqui a escrever, não se ponham a inventar, porque tudo o que estiver aqui tem que dar origem a código. Então são casos de uso, isto representa funcionalidades que eu tenho que implementar. E delimita-se com uma fronteirazinha. Está aqui esta fronteira, este retângulozinho, são os casos de uso. O que estiver aqui é compromisso para desenvolver, para implementar. Portanto, tenho que ter o código a funcionar. Então, e por isso é que se põe a fronteira, porque às vezes há situações em que nós vamos colocar aqui alguns casos de uso para mostrar claramente aquilo não faz parte, não é da minha responsabilidade de desenvolver. Esse é um dos objetivos da fronteira. Pronto. Os casos de uso são assim representados e as ligações entre casos de uso devem-se evitar ao máximo e podem-se usar, mas só para dar mais visibilidade. Se for para complicar o diagrama, não se usam estas ligações entre dois casos de uso. Ok? Isto deve ser só para dar mais informação ao diagrama e não para complicar e fazer mais ligações. Portanto, os diagramas devem ser simples. Se não forem simples e fáceis de ler, não cumprem o objetivo. Também só referir que esta ligaçãozinha simples é bidirecional, não é? Que há fluxo de informação nos dois sentidos. Quando eu estou a efetuar uma encomenda, há interação nos dois sentidos. E se eu fizer isto, quer dizer que estou a dar uma unidirecional, que é num único sentido. É só para vos distinguir. Quando há dúvidas, usamos esta. Nos dois sentidos. Este é um exemplozinho de um diagrama de casos de uso para um sistema de gestão documental. E aqui estão dois atores. Isto chama-se um autor, este ator é um autor de um documento, que inseriu um documento na plataforma, que há de ser uma plataforma de sistema de gestão documental, e o responsável hierárquico. Por exemplo, eu vou aqui inserir na minha instituição, temos um sistema de gestão documental, eu vou inserir um documento que é pedido de alteração de férias, por exemplo. Então, o responsável hierárquico vai rever o documento e vai autorizar ou não. E é o que representa este caso de uso. O que é que está aqui representado? Está a dizer que o responsável hierárquico pode inserir documentos, consultar estado, registar, efetuar manutenção e ainda rever documento. Porquê? Tem aqui este símbolozinho de herança. Então o responsável pode fazer tudo o que faz este ator, mas ainda lhe adiciona um novo, que é este, que faz a revisão e as autorizações. Depois esta ligação entre dois casos de uso, está o include, está aqui a dizer que no início desta funcionalidade nós temos aqui a obrigatoriedade de fazer um login válido. São funcionalidades que depois nós vamos implementar. Então esta é de herança. A herança significa que este ator pode fazer tudo o que faz este ator e adiciona-lhe o que é específico para o responsável hierárquico. Aqui um dos padrões que nós estudamos, ou boas práticas, os padrões são soluções para problemas recorrentes, e um dos problemas que vocês têm logo no início do processo de desenvolvimento de software é saber quais são as necessidades dos stakeholders, ou seja, do cliente, do utilizador final. Então, se não tiverem a participação deles e a contribuição dos stakeholders, não conseguimos satisfazer as necessidades. Aqui é a parte que é, sempre que for possível, envolver ativamente clientes e stakeholders internos no processo de desenvolvimento de casos de uso e o envolvimento também significa ouvir com atenção. Portanto, destacava aqui
este padrão, que é uma solução para um problema recorrente. Depois também documentamos casos de uso, só documentamos aqueles que forem essenciais e que podem ter mais complexidade, e a documentação tem que ser útil, e quando queremos documentar esses casos de uso, devemos começar com o fluxo normal de eventos quando tudo corre bem, e só depois é que pomos todas as outras exceções ou erros, e chama-se o fluxo de eventos anormal. Começa sempre então pelo cenário em que tudo corre bem. E são isto aqui é um exemplo do cenário principal, que é uma sequência de passos quando tudo corre bem, um utilizador um utilizador vai no sistema e vai efetuar uma encomenda pela internet. Então o cenário principal é a sequência de passos que nós aqui descrevemos para que haja então sucesso, que é efetuar a encomenda, por exemplo, uma pizzaria, encomenda pela internet. Este está simplificado. Pré-condição é a condição que nós temos que garantir no início do caso de uso, que era um login válido, e pós-condição é o que acontece depois de terminar o caso de uso. Os templates podem ter mais campos, mas no básico era este que vos queria mostrar. E agora passamos para as user stories. Então, esta prática começou com também o desenvolvimento ágil no Extreme Programming. E são outra forma de descrever em linguagem natural, em texto, as funcionalidades do produto de software. Portanto, é o ponto de partida para a descoberta de requisitos iniciais. Okay? Em vez de usarmos use case, casos de uso, podemos usar user stories, e no desenvolvimento ágil o mais usado são as user stories. Eles dizem que têm o benefício de fazer com que a equipa pense, informe e compreenda o valor do que faz do ponto de vista dos utilizadores. Portanto, aqui tudo o que são identificadas como funcionalidades que vamos, se quiserem colocar lá naquela lista com as prioridades, no Product Backlog, tem que ter sempre o valor para o utilizador final. E tem que ter sempre o ponto de vista desses utilizadores finais. Então, a User Story descreve a funcionalidade do sistema que estamos a construir e que é valiosa, portanto, tem valor para o utilizador ou para o cliente. Aqui, alguma pergunta? Conceito? Querem destacar? Eu queria só aqui realçar que vocês nos vossos relatórios é suposto fazerem estas atividades de engenharia de software. Vocês vão ter que descrever o vosso trabalho. Eu também acho que tipicamente muitos alunos acabam por fazer isto depois de já terem feito o trabalho, mas acho que isto é interessante fazer logo desde o início, quando vocês começam a analisar o que é que têm que fazer, pensar realmente no que é preciso fazer e depois sim desenvolver, não começar a desenvolver à papo seco, como se diz. Exatamente. E pensarem sempre aquelas funcionalidades que vocês vão desenvolver têm valor, são úteis para quem? E perceber isso já é meio caminho andado, não é? Aqui o formatozinho, que é muito usado nas user stories, é este que está aqui, portanto, e está aqui este aspecto importante, que diz que uma user story deve ser pequena o suficiente para ser realizada dentro de um sprint, porque é outra das técnicas no desenvolvimento ágil, fazer o desenvolvimento em pequenas partes, user stories com uma granularidade mais pequena, mais fina, e para que seja possível desenvolver no sprint. Se o meu sprint é de uma semana, então tenho que ter user stories para uma semana e não user stories que vão demorar um mês.
Então, o formato, como o papel do utilizador ou o tipo de utilizador, quero dizer qual é a funcionalidade que o sistema faça, de modo que, e por ali a razão para o uso da funcionalidade, para o uso. E estes 2 exemplozinhos que tenho aqui, como cliente de um banco, quero ter a possibilidade de depósito direto, de modo que o meu empregador, portanto o meu patrão, possa transferir o salário. São coisas deste género, por exemplo, o motorista quer saber que parque de estacionamento tem lugares vazios. Isto de modo que evitar as filas ao entrar num parque de estacionamento. Se eu souber antecipadamente quais são os parques que têm lugares vazios. Se repararem, aqui isto mostra claramente o valor para o utilizador. O motorista, ou depois motorista, mas pode ser qualquer pessoa, tem valor porque vai ganhar com isso, evitar estar tempo à espera para entrar num parque de estacionamento. Aqui é importante perceber a funcionalidade tem que estar explícita, tenho que perceber aquilo que vou desenvolver, mas ao mesmo tempo perceber também qual é o valor que vai ter para este utilizador, o papel que está a representar ou o tipo de utilizador. Aqui é sempre a perspectiva de descrever o que o utilizador é capaz de depois fazer quando eu implementar num sprint. Deixa-me só reforçar aqui também essa ideia. Reparem que isto de justificar para que é feita uma coisa aplica-se ao longo de todo o vosso relatório. Mas aqui é muito importante. Por exemplo, se vocês resolvem na vossa aplicação pôr lá um gráfico porque acham que fica bonito, não é só porque acham que fica bonito, tem que de facto ter uma razão válida para que ele lá tenha sido posto, e tem que ser, e essa razão tem que fazer sentido para o papel do tipo de utilizador que vai usar essa funcionalidade. Não é só porque pareceu que poderia ser útil, sabe-se lá para quê, está bem? Ok, obrigada. Depois, isto é descrito, como escrever boas user stories. Eu tirei do CEMAT, mas no resto da bibliografia também está descrita que as boas user stories devem ser, então, ter aqui este invest independentes, umas das outras, e se forem independentes umas das outras, vai-me garantir que possa ser desenvolvida separadamente. Portanto, se eu tiver user stories que possam entrar no sprint e eu desenvolvo, ok, cumpro o primeiro requisito que está aqui de serem independentes. Negociável deve estar escrito, aquelas frasezinhas devem estar escritas para promover a negociação ou a conversa nas reuniões que nós temos entre o utilizador e o programador ou o engenheiro de software, o que quiser. Portanto, isto vai obrigar a que haja esta negociação, vai promover a compreensão, primeiro, do que é que eu vou fazer e porquê é que vou fazer, e há um compromisso depois com o utilizador ou com o stakeholder daquilo que eu vou fazer corresponde àquilo que me está a pedir. Depois, o V é de valor, então deve ter valor para o utilizador final, não é porque haja uma funcionalidade que eu acho que devo desenvolver, mas o valor não é para mim, mas sim para o utilizador. Portanto, aqui promove o que? O entendimento da verdadeira intenção do requisito da funcionalidade. No 4 que tenho aqui é o estimado, portanto deve ter detalhes suficientes para permitir ao programador estimar o esforço do trabalho necessário para implementar a user story. Ok, se eu tenho lá um nome que eu atribuí à user story, não tiver esses detalhes suficientes, não consigo também estimar esse esforço. E, portanto, posso estar a aceitar
o compromisso com algo que depois não consigo cumprir no tempo que me estava destinado. Portanto, permitir é conseguir estimar o esforço de desenvolvimento. Depois o S é de pequena, de small, deve ser uma user story grande, são referidas como epics, devem ser pequenas porque entram num sprint. Quando eu tenho várias que estão um bocadinho ligadas entre si, por exemplo, o CRUD, eu posso fazer o create, read, update, delete, o CRUD pode entrar num epic, que é junto, tenho ali várias user stories, crio um épico que agrupa esse conjunto de user stories. Portanto, as pequenas, eu devo ter user stories pequenas de forma que eu as consiga implementar mais rápido e no sprint, e quando tenho user stories maiores, são então referidas como epics, que é um conjunto, digo, ok, um epic para o administrador, ou para o cliente, ou para o utilizador, não sei o quê. E depois junto aquilo que o utilizador pretende e que tem valor para ele. Pode lá estar, por exemplo, para o utilizador, o administrador da aplicação, pode querer um conjunto de gráficos ou estatísticas que lhe dê informação útil, mas para o outro utilizador essa funcionalidade já não é necessária. Portanto, o small é pequena, e quando temos quando temos uma user story que é maior, então criamos os épicos e subdividimos em mais pequenas. O testável significa que quando concluída aquela funcionalidade tem que ser testada. Então deve-se também escrever os testes. Escrever então estes testes primeiro vai ajudar a garantir que a user story é testável. Também ajuda a garantir que tanto os utilizadores como os programadores vão estar de acordo com o que significa completar aquela user story. Às vezes também chamamos logo começar a escrever os critérios que depois vão ser os critérios de aceitação, ou que incluem os testes que são necessários fazer. Portanto, eu ainda estou a escrever, na fase de requisitos, estou a escrever os testes, portanto, da user story. Se lembrarem do invest, o independente, negociável, o valor que tem para o utilizador final, o tempo, o esforço estimado que eu vou ter, small, devem ser pequenas e devem ser possível testá-las. Então, aqui numa das metodologias do CEMAT e da linguagem Essência, eles descrevem então a forma. Tem cartões aqui para as user stories, que é uma descrição sucinta no formato habitual. Que vem de onde é que vêm estes cartões? Vêm daqui desta conversação, portanto, os utilizadores do sistema e os programadores vão identificar e discutir o que é necessário para convergir na melhor solução. Portanto, tenho aqui as user stories, e vou chegar aqui a um entendimento como é que vou testar e quais são os critérios de aceitação, que são estes critérios aqui, que são capturados, são identificados como declarações pontuais que podem ser descritos, eles até põem no verso do cartãozinho, mas é importante conhecê-los e descrever. Então vamos aqui a exemplozinhos. Então no CEMAT isto é um exemplo de um story card, de uma user story, e que vamos dizer, aqui era um vosso colega pôs, por exemplo, no robô bombeiro, o grupo do robô bombeiro, o que é que pretende? Que o robô identifique e apague a chama da vela e retorne ao ponto de partida, tal. Se repararem, esta user story está enorme, portanto, quando criamos user stories, devemos tentar identificar aqui user stories mais pequenas, que
que são o tal para cumprir o SMO. Aqui estavam descritos alguns critérios de aceitação para que esta user story se pudesse implementar melhor. Os cartões também têm aqui estes aqui representam os estados que eu vou passando. Então, eu tenho user stories, vou descrevê-las num cartãozinho. E este cartão vai ter o valor expresso, por exemplo, se já defini os critérios da aceitação, se já foram listados, e vai tendo aqui alguns estados que eu posso dizer onde é que estou e como estou a fazer. Portanto, em termos de cartões para descrever as user stories, coloca-se o nome da user story e depois dizemos em que estado é que está esta user story. Eu não sei se tinha aqui, mas por acaso não. Ok. Este é um exemplo em que estas user stories já têm os test case, que é os critérios de aceitação capturados. Eu faço a user story no formato de cartão, é descrever aqui, era um exemplo, como diretora da biblioteca, eu quero toda a bibliografia catalogada de acordo com as convenções de gestão bibliográfica, e aqui era para que seja mais fácil aos utilizadores da biblioteca encontrar as obras. Aqui neste teste case dizia quais eram os atributos para catalogar as obras. E então estes critérios de aceitação já estavam capturados. Era este símbolozinho aqui mostra-nos o estado que me diz que os critérios de aceitação já estão capturados. Agora, o que vai acontecer é que quando vocês estão a trabalhar numa empresa, provavelmente podem nem usar estes cartões, usam só texto, mas também têm estratégias para dizer quais são estes critérios de aceitação e quais são os testes mais importantes que devem estar definidos. Também destaco aqui estas atividades, também tirado do CEMAT, relativo às user stories. Então, eles o que nos dizem é que os requisitos vão ser decompostos em user stories. São funcionalidades mais pequenas que eu consigo entregar num sprint. E cada user story, então, é descrita pelo cartãozinho que eles chamam Story Card e é verificada pelo cartãozinho que é o test case. Portanto, o sistema vai ter um conjunto de requisitos e esses requisitos são então decompostos em user stories e esses user stories têm aqueles cartõezinhos que vão passando por vários estados. Mas estas descrições das user stories também têm que ser verificados pelos tais critérios de aceitação que são os testes case. Em termos de atividades, o que é que atividades é que isto envolve? Então, é encontrar ou pesquisar as user stories, que é esta atividade, isto são atividades, uma atividade, conjunto de atividades. Tenho que pesquisar, encontrar ou fazer o levantamento das user stories, tenho que preparar as user stories e depois os critérios de aceitação, que é esta etapa. Usa-se muito, isto aqui está nesta linguagem, isto é um padrão. Não se esqueçam que um padrão é uma solução para um problema recorrente. Na prática, é boas soluções que várias pessoas encontraram. E aqui representa a abordagem em que as equipas vão dividir as user stories maiores para terem user stories mais pequenas para facilitar o desenvolvimento. Coloca-se, isto está aqui como uma nota importante para dizer, ok, se tenho user stories grandes, devo dividir em user stories mais pequenas. É então o processo usado no desenvolvimento ágil e aqui no caso desta linguagem, nesta abordagem CEMAT, é usado para o processo de desenvolvimento Scrum, que é
usar então as user stories como a decomposição dos requisitos. Só tenho aqui então a descrição de cada um dos elementos que está nesta figurazinha. Por exemplo, o que é user story, é algo que o sistema de software poderá fazer e é sempre expresso em valor que irá ter para o utilizador final. O story card é então o cartão ou algo equivalente, pode ser texto, que vai capturar, vai descrever os detalhes essenciais da user story. Depois, o test case, ou caso de teste, vai definir então as entradas de testes e resultados esperados para avaliar se aquela user story foi totalmente e corretamente implementada, tem esse objetivo. Encontrar as user stories, então identificar tudo o que é de valor e que o sistema de software deve ter, e não se esqueça, é valor para o utilizador final. Em termos de atividade, preparar a user story. Uma user story então preparada para o desenvolvimento através da discussão com os utilizadores e para construir compreensão e refinamento de seus critérios de aceitação e teste. Na prática, quando eu estou a preparar a user story, tenho que ter, no desenvolvimento ágil, tenho que ter lá utilizadores ou tenho que ter lá o representante dos utilizadores, que normalmente é desempenhado pelo Product Owner, que é tipo o proprietário, mas que representa os utilizadores ou o cliente. Para aceitar a user story, já tem que ter a colaboração do utilizador ou do cliente, portanto aceitar quer dizer que eu estou já a validar com o cliente utilizador. E está também aqui o separar, dividir as user stories, porque no desenvolvimento ágil há sempre, eles dizem, um impulso contínuo para reduzir o tamanho das user stories, dividindo as user stories maiores em outras menores. Mas sempre garantir que cada user story entrega valor ao utilizador final. Não sei se user stories terminava aqui. Dúvidas, questões, o que é que vos posso ajudar? Não? Ok. Então vou passar rapidamente a 2 ou 3 diagramas mais da UML, que é as classes. Normalmente também vocês precisam de ter diagramas de classes, por isso incluí aqui as classes. A notação que usamos é o nome da classe, atributos e operações. Há um compartimento extra que se pode pôr, que é para as responsabilidades, mas normalmente o que se utiliza é nome, atributo e operações. Aqui podemos pôr a visibilidade dos atributos e das operações. E podemos ligar às interfaces. Então, este é um exemplo típico de uma classe em que temos o nome, atributos, nós podemos pôr o tipo de atributos, as operações, e esta ligação é uma associação entre duas classes e que vai ter aqui a cardinalidade. Eu digo um cliente faz uma ou várias encomendas. Quando nós pomos o também significa obrigatoriedade. E se eu ponho aqui a obrigatoriedade dos dois lados, quer dizer que eu só posso introduzir o cliente quando faz a primeira encomenda. É isto que significa um ou mais. Um cliente faz pelo menos uma encomenda. Se é obrigatório fazer uma encomenda, quando faz a primeira encomenda é que eu adiciono o cliente. E a base vem das associações de classes, vem do modelo entidade-relacionamento, que é os relacionamentos e a cardinalidade, que também já faziam. Isto aqui pode-se dizer também, é um para muitos, com obrigatoriedade um ou mais, ou podemos pôr o N, que também é usado em UML.
Usa-se muito nas ligações muitos para muitos a classe associação, que é quando nós fazemos a normalização que vocês fazem quando tem uma ligação muitos para muitos, é criar a terceira entidade, ou aqui é a terceira classe, que se chama a classe associação, em que tenho, vou buscar o empregado, o projeto, e aqui era o número de horas que um empregado trabalha num determinado projeto. Portanto, chama-se classe associação e podemos usar para fazer a ligação muitos para muitos, e podemos pôr o asterisco ou o N e o significado. Também há herança nas classes. Quando eu quero ter uma superclasse, usa-se muito para tipos de clientes, tipos de produtos, por exemplo. Então, tipos de clientes, aqui há 2 tipos de clientes, e tipo 1 e tipo 2, significa que eu ponho este símbolozinho, esta setinha, que é a herança, esta é superclasse, ou que tem os atributos comuns, e aqui tem os atributos específicos. Na prática, o que acontece aqui é herdar atributos e operações e adiciona o que é específico. Portanto, este cliente tem número, nome e morada de cliente, as operações, adicionar, alterar e eliminar, e o que está aqui adicionar específico do cliente tipo 1 é o limite de crédito. No caso do cliente tipo 2, também vai herdar atributos e operações da classe, a superclasse aqui significa que é parte comum, tudo o que é comum é herdado, e adiciona-lhe o atributo de pronto pagamento. Nas associações, eu também posso indicar aqui 1 a 5, significa que só pode fazer de 1 a 5 encomendas, por exemplo. Eu posso pôr exatamente, aqui em cima eu tinha de 1 ou muitos, se eu puser aqui onde está o asterisco, eu posso dizer exatamente quantos. Um exemplo que possa, quando estou a inscrever alunos numa turma, eu posso dizer que limito a 20 alunos, eu posso pôr 1 a 20. Portanto, aqui, tinha aqui este 1 a 5, é permitido usar e pôr especificamente aquilo que permite, em vez de ter o muitos, ter exatamente quanto. Também podemos representar a agregação forte, que também se chama composição, que é o todo, a agregação significa o todo e as partes constituintes. A agregação forte diz que se o todo deixa de existir, também não faz sentido existir as partes. Por isso é que se chama agregação forte. Este exemplo é numa encomenda. Uma encomenda, se não tiver pelo menos um produto a ser encomendado, então não faz sentido existir a encomenda. E é por isso é que se representa com agregação forte. O símbolo para agregação forte é este aqui, este losangozinho a cheio, e também temos a cardinalidade. Uma encomenda tem pelo menos um item a ser encomendado, um produto a ser encomendado com uma determinada quantidade. E tem que ter um ou mais. Quando há agregação forte, também há esta obrigatoriedade deste lado. Tem que existir pelo menos um. Se não existir, esta encomenda também deixa de existir. Portanto, isto chamamos a agregação forte. Só tenho aqui o exemplo do concessionário de marca de automóveis, por causa dos tipos de clientes e da herança e dos tipos de negócio, de contratos. Então, aqui mostra que neste diagramazinho há 2 tipos de clientes, individual e empresa. Os clientes individuais vão herdar os atributos comuns que estão na superclasse cliente e adiciona 2 que são específicos, o estado e o sexo. No caso da empresa, também vai herdar atributos e operações da superclasse e adiciona estes 2. E o mesmo para os contratos. Aqui há 3 tipos de contratos, num setor de automóveis: compra, venda e leasing, e tem atributos específicos destes 2 contratos. Aqui não tem específicos, quer dizer que vai ter só herdar estes atributos e operações. Pronto, aqui havia também uma ligação muitos para muitos entre contratos e veículos e a classe associação. Porque um veículo poderia voltar a entrar numa retoma. Um contrato em vários veículos, um veículo em vários contratos.
Aqui um veículo em vários contratos pode entrar numa retoma. Questões? Queiram fazer alguma pergunta? Como é que se, Clara, como é que se relacionam essas, não são métodos, disseste, operações no diagrama de Aqui, classes e sim. e as... User stories? sim. Sim. Os nomes devem corresponder, ou estas funcionalidades devem estar... Normalmente, pela minha experiência e pela experiência que nós tivemos também com aquele projeto de Altran, criar um novo cliente, por exemplo, é uma user story. Alterar é uma user story, eliminar ou consultar é uma user story. Normalmente, há estas operações, pelo menos estas do CRUD, não é? O CRUD, o Create, Read, Update e Delete, são normalmente exemplos concretos de user story. Tem valor para alguém. Se eu estou a criar um cliente num stand automóvel, tem valor para alguém, porque facilita a venda de automóveis e os contratos, não é? Aqui, qual é o valor que tem estar a inserir um novo cliente? É porque vai facilitar então aqui a gestão do contrato e a venda de veículos no stand. Portanto, normalmente estas operaçõezinhas aqui estão ligadas a user stories. Ok, era isso, é para mostrar que tem que haver coerência e... Tem que haver coerência, sempre. A coerência entre aquilo que escrevem no início do processo e ao longo do processo até terem a vossa aplicação a funcionar, tem que haver coerência, sim, é fundamental. Esse é um bom exemplo, sim. Era isso, obrigado. Aqui também eu coloco aqui os diagramas de sequência. Normalmente não gostam muito de os construir, mas às vezes são úteis para representar, sempre que houver funcionalidades ou algo que não está tão bem definido ou é mais complexo, é quando nós devemos construir os diagramas de sequência, que é para facilitar a compreensão e nas reuniões também podermos discutir e em termos técnicos quais são as classes que eu vou colocar, quais são as operações, por aí fora. Então, quando nós estamos a construir um diagrama de sequência, tem por trás também a estrutura dos dados, que normalmente, se for numa base de dados, tem as tabelas ou as entidades. Aqui temos as classes. E quando construímos o diagrama de sequência, nós vamos pôr o ator, que vai interagir com o sistema, colocamos a interface, e à direita de interface é onde vamos manipular os dados. Que dados é que vamos manipular, onde é que os vamos guardar? Aqui era inserir um novo enfermeiro e os enfermeiros tinham especialidades, por isso é que tínhamos aqui enfermeiro, especialidade enfermeiro e o histórico das funcionalidades. Mas bom, então na construção eu tenho que ter em conta o ator ou utilizador, interface e depois aqui a estrutura de dados que eu tenho. Isto que está aqui tem que estar também, estas estruturas de classes têm que estar no meu diagrama de classes. As operações, o nome que eu vou escrevendo aqui são o nome das classes, das operações na classe, aqui. Ok, criar, alterar, eliminar. Se eu ponho aqui criar, aqui também tenho que pôr algures criar em vez de inserir. Pronto, usar o mesmo verbo. Se eu uso criar aqui, aqui também devo pôr criar e não inserir. Se eu ponho aqui não tenho consultar, mas eu tenho aqui o consultar, também tenho que ter a mesma operação na classe. E então também temos que aqui manter a coerência. Nesta sequência, vamos pôr a sequência de passos, desde que começo a selecionar a opção inserir enfermeiro até ter o sucesso. Depois, aqui tinha precisamente esta questão, que quando eu construo o diagrama de sequência, não me posso esquecer que também tenho que manter coerência com o meu diagrama de classes e com
com as operações envolvidas. Aqui tinha o consultar, o inserir, tenho ali o inserir, portanto, há coerência entre estes dois diagramas. E quando eu estou a construir estes diagramas, isto aqui, o que tenho aqui no interface, normalmente corresponde a uma user story. Se construírem diagramas de estados, também tem que haver coerência entre o diagrama de estados e as operações e os atributos e as operações, porque normalmente se eu estou a modelar estados de um objeto, então exige ter um atributo do estado, e normalmente pomos estado e a data do estado. Às vezes envolve ter uma tabela só para estados, uma classe só para estados, quando eu tenho necessidade de ter um histórico dos estados porque passou. E então, se quiserem construir diagramas de estados, não se esqueçam que têm que ter atributos e operações para modelar e executar esses estados. Aqui eram exames médicos, o exame médico estava marcado, depois há uma notificação e realizado, e tinha aqui operações específicas para modelar estes estados. Ok? Também trouxe o diagrama de pacotes, que mostra como os elementos do modelo estão organizados em pacotes e as dependências entre pacotes. Também são usados para ilustrar a arquitetura de um sistema, mostrando o agrupamento de classes, e também podem ser utilizados em qualquer fase do processo para organizar diagramas. Eu posso, se eu tiver, no caso das user stories, eu posso fazer um pacote de user stories para fazer os épicos e depois, tipo, usar o zoom, desdobrar ou concentrar em pacotes. Portanto, é um diagrama que às vezes tem utilidade para gerir a complexidade. Quando eu tenho muita informação, ponho em pacotes e depois desdobro e mostro o que está dentro do pacote. Só tinha aqui estes exemplozinhos para vocês verem o que é. Então, use empacotar e depois desdobrar. Também se usamos nos casos de uso, e aqui estava um padrãozinho que dizia que nós devemos organizar o conjunto de casos de uso como uma história hierárquica, de maneira que possa ser desdobrada para adquirir mais detalhe ou compactada para ter mais contexto. Isto se aplica-se então a casos de uso como a user stories, é exatamente a mesma coisa. Para fazer os épicos eu posso fazer um pacote de user stories para a administração, para as compras, para as vendas, por aí fora. Isto aqui é uma ferramenta que é simples de usar e é fácil de ler e, portanto, facilita a compreensão. Também se usam pacotes de componentes. Isto é um exemplo que também é fácil de perceber o que está aqui, e por isso aqui eu trouxe como pacotes de componentes. E eu penso que estou a terminar. Nós fazemos tudo isto para garantir o quê? Que haja sucesso nos projetos, porque um dos problemas que nós temos é estes dois gráficozinhos. Diz que em pequenos projetos, aqui o que está a verde, estão a ver, 76% é sucesso. Há 4% que falham. E aqui estes 20% há alterações, não é? Porque houve alguma coisa, ou mudou, ou dobrei mais tempo, ou gastei mais dinheiro, por aí fora. Mas em grandes projetos a situação é um bocadinho mais complicada, mas todos nós temos então o dever de salientar e referir estes aspectos, e um dos aspectos que tem a ver é facilitar a compreensão daquilo que vai ser desenvolvido, e devemos usar todas as ferramentas que tivermos ao nosso dispor. E sim, termino aqui. Estou disponível para vos ajudar nos vossos projetos, tirar dúvidas, esclarecer, tudo. Também já estou aqui há 1 hora e tal, já devem estar fartos de me ouvir. Muito obrigado, Clara. Eu tinha só aqui uma questão. Portanto, existem aqui muitos diagramas, os alunos vão fazer projetos em que vão desenvolver várias funcionalidades.
no relatório, no corpo do relatório, não é necessário estar toda esta análise feita ao pormenor para tudo, não é? Senão até fica um relatório muito maçudo. Bastará depois descrever 3 funcionalidades. Exatamente. Se vocês, tudo o que seja descrever, por exemplo, fazer estes diagramas, só devem fazer este diagrama para a parte mais importante, aquilo que foi fundamental e que tem maior complexidade, porque se for uma coisa muito... Desculpa te interromper, e mais diferenciador em relação aos outros, não é? Exatamente. Por exemplo, todos os programas podem ter, ou muitos podem ter o login. Não vou fazer isto para a questão do login, estou a entender, tem que ser a parte core do vosso trabalho, não é? Exatamente, porque eu às vezes até era eu que escolhia, dizia não, sou eu que vos digo qual é o diagrama da sequência que vão fazer, qual é a parte que é fundamental, para que não façam só aqueles que são banais e depois não serve para nada, não, isto tem que ter uma utilidade. Agora, se vocês fizerem bases de dados, tiverem por trás uma base de dados, devem sempre fazer o diagrama de classes ou o diagrama entidade de relacionamento, como é evidente, e a lista de user stories também as devem ter. Não é preciso fazerem cartões para tudo, fazem algumas, mas a lista de user stories ou a lista de casos de uso também devem existir. E a questão aqui dos critérios de aceitação, com os testes, também podem fazer para alguns, até para o tal, nem que seja no tal capítulo de verificação e validação. Não é só dizerem que fizeram testes, mas pelo menos ter ali alguns exemplos de testes unitários que fizeram, ou funcionais, ou de integração, não é? Sim. Aqui nos testes que eu tinha colocado logo ali na verificação e validação, vocês podem fazer aqui, dizer, ok, que tipo de testes é que vocês estão a fazer, testes unitários de integração do sistema e depois aqui de aceitação, podem definir o capítulo de verificação e validação, podem fazer por estes vários tipos de testes que vocês forem fazendo. E mais uma vez, não é preciso depois ser exaustivo, mas pelo menos nesse capítulo mostrar que fizeram isso, não é? Que houve essa preocupação e até poderão ter algumas métricas, se entretanto forem recolhendo isso, não é? Se fazem, dependendo da equipa onde estão inseridos, se fazem um determinado tipo de testes e que levou a que haja reformulação de alguma parte do que foi feito, pronto, podem ir assinalando isso, a dizer que resultando dos testes tivemos que reformular 3 vezes, ou tive que reformular 3 vezes este componente, ou este, ou o que falhou foi isto ou aquilo, não é? Para também haver alguma... também pode dar origem a alguma discussão aí nesse capítulo e para o júri se aperceber do cuidado que houve com a qualidade do projeto. Exatamente. Muito bem, não sei se então algum aluno tem alguma questão que queira colocar. Não, por acaso o professor perguntou aquilo que eu ia perguntar, tipo, imaginamos quantas páginas é que seriam precisas no relatório, pronto, com esta parte do relatório. Mas pronto, já foi respondido pela professora. Sim. Ok, pronto, e houve aqui diagramas também que se duplicam, não é? Os user stories com os casos de uso, não vale a pena estarem a fazer... Não é preciso fazerem... Façam uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra, sim. É que se for numa empresa, tem que adequar ao que a empresa faz. Se não, vocês podem escolher o vosso orientador. Se for projeto. Já agora também, só aqui um ponto, se calhar não tem muito a ver com isto, tem a ver com a terminologia usada. Nós, até decorrente lá daquilo do Upskills, vimos que muito
de software que é feito nas empresas, nas consultoras, é para fora. E, portanto, é para clientes estrangeiros e a comunicação é feita em inglês. E, portanto, se vocês se habituarem já a usar variáveis em inglês, fazer os comentários no código em inglês, o nome das tabelas, dos campos nas tabelas forem em inglês, vocês vão melhores preparados para depois se integrarem no mercado de trabalho. Exatamente. Quase todas as empresas pedem o inglês. Aliás, eu não conheço nenhuma que não tenha esse requisito. Portanto, aqui deviam começar a fazer códigos já dessa maneira. Ok, resta-me então agradecer encarecidamente aqui à professora Maria Clara Silveira por esta excelente apresentação que fez e a recordar, para vocês recordarem estes conceitos de engenharia de software que são muito importantes e que também são muito importantes depois de também virem vertidos corretamente no relatório, está bem? Pronto. Ok, também muito obrigada pelo convite e desejo as maiores felicidades a todos e estou disponível para ir tirando dúvidas, claro que sim.